Bem-vindos, queridos. Nos reunimos mais um domingo para adorar o nosso Deus, o único que é digno de louvor e de adoração. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. A ti, Senhor, toda a honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu
Queridos, que alegria estarmos juntos, reunidos como corpo de Cristo. É muito bom estarmos aqui louvando, exaltando o nome do Senhor. Mas na frente estaremos ouvindo um pouco da palavra, estaremos entoando mais cânticos. E neste momento, é hora de você abrir o seu coração para Deus, é hora de você falar com Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que o salário do pecado é a morte. E morte significa separação entre nós e entre Deus. Pois quando pecamos, nos afastamos de Deus. Nos separamos da sua presença. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Crendo nessa promessa, acreditando naquilo que as Escrituras nos ensinam. Agora eu te convido a fechar o teu olho, a reclinar a tua cabeça, a falar com Deus. Peça perdão a Deus. Diga para Ele aquilo que brotou no teu coração que não vem dEle. Aquilo que tu tens feito que não o agrada, em ações, em pensamentos, em omissões. Se achegue à presença de Deus agora, em contrição. Pai, recebe esses pedidos de perdão, de corações quebrantados e contritos diante da Tua santa presença. Passa sobre cada um o Teu sangue purificador e nos limpa de todo pecado. Também nos enche com Teu Espírito Santo, para que possamos andar a partir de agora de forma diferente, de forma a estarmos cada dia mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos cantar o Kyrie. Vamos continuar louvando ao nome do Senhor. Estou na tenda do encontro, deixei tudo só pra te adorar. Beijar a tua face, sentir teu coração bater. Vem falar comigo na coluna desta nuvem. Quero te encontrar e me envolver, pois quando te encontro, me esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Quando te encontro, me esvazio de mim. Quando te encontro, me encho
forte quando te encontro. Eu volto mais forte para te servir, Senhor. Volto mais forte para te obedecer. Volto mais forte para te honrar, Senhor. Pois quando te encontro, esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Quando te encontro, esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Santo, 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 Santo. Santo, 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 pois quando te encontro, esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Quando te encontro, esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Santo, 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 Santo. Maranata, ora vem, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor.
eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Ele reinará para sempre. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 11. E assim diz a palavra do Senhor. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tomamos. Essa é a palavra do Senhor, damos graças a Deus. O rei Davi, ele fala essas palavras em uma oração. E essas palavras, elas nos ensinam sobre o nosso papel como corpo de Cristo, como filhos de Deus. Porque tudo é dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o dono de tudo. Ele, o nosso Senhor, é quem permite que a gente tenha tudo aquilo que a gente tem. Porque Ele é maior do que todas as coisas. E o seu nome é maior do que todo nome. E nós somos pó. Do pó fomos criados. E ao pó voltaremos. Tudo que temos é por permissão daquele que tudo tem, daquele que tudo controla, daquele que tem o domínio de todas as coisas na palma de suas mãos. E a nós, a cada um de nós, cabe retribuir a Ele aquilo que Ele permite que a gente tenha. Isso é um privilégio que nos é dado por Deus, de participar na sua grande obra aqui na terra. E no Novo Testamento a Bíblia vai nos dizer, e Jesus ele vai nos ensinar, que temos que dar com alegria, que temos que dar com gratidão no nosso coração, sabendo que Ele, o dono de todas as coisas, o Senhor, acima de tudo e de todos, permite que a gente tenha algo. Porque se dependesse de nós, a única coisa que a gente poderia ter era condenação sobre nossa vida. Mas pela sua maravilhosa graça, Ele permite que a gente viva aquilo que a gente vive. Aquilo que a gente tenha, aquilo que a gente tem. E cabe a cada um de nós, num ato de louvor, num ato de gratidão, retribuir a Deus através de ofertas e através do dízimo. Não tratem isso como uma obrigação, mas tratem isso como um ato de louvor e de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele te concede, por tudo aquilo que Ele nos concede. Nós, Igreja de Jesus Cristo, caminhamos com aquilo que Ele permite que a gente tenha para viver, mas a igreja não está parada, a igreja está viva. Os portões estão fechados, mas a igreja continua viva e ativa. E cabe a cada um de nós, membros dessa comunidade, continuar participando com os nossos dízimos e ofertas, porque as contas continuam a chegar, o dia a dia dessa comunidade continua a existir. E contamos com a fidelidade e com a generosidade de cada um de vocês. Por isso, vamos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos.
Amém. Vamos continuar louvando, preparando o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor que será pregada logo mais. Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou. Mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Somos todos nós, teu povo, ó Deus. Viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Aleluia. Saiba que Jesus, Ele te ama, quer te ver feliz como eu sou. Mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Amém, queridos. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Leremos os versículos 40 até o 42. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 40. Assim diz o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Queridos, a igreja metodista, ela teve início com um homem chamado John Wesley e seu irmão Charles Wesley no século XVIII. O nome metodista, ele era utilizado porque as pessoas se referiam a eles como dois líderes que tinham um estudo bíblico extremamente metódico, hábitos de oração
extremamente regulares e também iniciativas de ação social entre presos, entre pobres. Inclusive, o próprio John Wesley, no início do seu ministério, enquanto ele ainda era capelão na colônia de Oglethorpe, que hoje é a Geórgia, nos Estados Unidos, ele teve que voltar para a Inglaterra dessa sua missão. Por quê? Porque a sua liderança, ela tinha uma característica de uma liturgia extremamente cerimonialista, muito rigor com os membros daquela comunidade e simplicidade e franqueza no trato que ele tinha com as mulheres. E isso trouxe muita dificuldade a ele, enquanto ele exercia o seu ministério. Todas essas características, elas foram determinantes para que os Wesleys e os metodistas pudessem ser luz numa Inglaterra moralmente decadente, com sua população afundada em vícios com álcool, em vícios com jogos, pessoas destruindo suas vidas com dívidas em jogos, com o consumo exacerbado do álcool, muitas vezes uma bebida mal feita que levava as pessoas a ficarem doentes. E quando a gente olha essas características do John Wesley, do Charles Wesley, a gente tem que ver que esses fundadores do metodismo, da igreja metodista, eles não tiveram todas essas características do nada. Por trás do avivamento metodista que aconteceu lá na Inglaterra, por trás da vida desses dois homens de Deus que fizeram uma verdadeira transformação naquele país, há a história de uma mulher que não é tão mencionada quanto Charles e quanto John Wesley, mas ela também tem muita importância nesse mover de Deus. Uma mulher chamada de Susanna Wesley. Susanna Wesley, ela foi mãe de 19 filhos, sim, 19 filhos. Era a mãe do John e do Charles Wesley. Essa mulher que, diferente da maioria das mulheres de sua época, tinha muita instrução, era alfabetizada, lia a Bíblia diariamente, lia outros livros, lia muito. Ela não levou os seus filhos à escola, sim, essa mulher não levou nenhum dos 19 filhos à escola, mas ela ensinava os filhos em casa. Ela era a própria tutora, a professora de cada um dos seus filhos e ensinava-os em casa, todos os dias. Essa mulher realizava quase que diariamente cultos domésticos, cultos em casa, com todos os seus filhos ali presentes. Essa mulher ensinou os filhos e forjou cada um deles na palavra do Senhor e na disciplina. Aquilo que muitas mães fazem até hoje na vida dos seus filhos. E além de tudo isso, ela era uma mulher de oração, que reservava diariamente 2 horas de oração e meditação na palavra de Deus. E através desses ensinamentos, através dos exemplos que ela mesma tinha na sua vida, esses 2 filhos fizeram um grande avivamento nos anos 1740 na Inglaterra. Porém, quando se fala no avivamento metodista, sempre se lembra de John Wesley, sempre se lembra de Charles Wesley, mas Susanna, ela nem sempre é tão lembrada. Mas mesmo assim, ela tem parte na história do povo de Deus, pois a semente do avivamento foi plantada no coração de seus filhos, através de sua vida. Richard Foster, no seu livro Rios de Águas Vivas, ele usa a Susanna Wesley como um exemplo de alguém que representa a tradição sacramental, a tradição da encarnação de Cristo através dos seus atos, através da sua vida, porque a vida de Susanna Wesley exalava o bom perfume de Cristo Jesus. Na palavra de Deus, a gente também tem uma história de um homem, de uma pessoa que é muito pouco mencionado.
Em toda a Bíblia, em todo o Evangelho, André, ele só é mencionado por 3 vezes. Mas o pouco que fez ajudou a mudar a história do povo de Deus aqui na terra. Quando falamos nos apóstolos, sempre lembramos de Pedro, de Tiago, de João, principalmente, que eram aqueles mais próximos de Jesus, mas raramente nos lembramos de André. O Novo Testamento, ele registra que André era irmão de Pedro, nasceu em Betsaida, às margens do mar da Galileia. Tanto ele quanto seu irmão Pedro eram pescadores por profissão. E segundo a palavra, Jesus chamou tanto André quanto Pedro para serem pescadores de homens. André, ele só aparece nos evangelhos, aqui no texto que a gente leu, lá em João, capítulo 1, a partir do versículo 40, quando ele apresenta Pedro a Jesus. Veja a contribuição de André na história da vida, na história da igreja de Jesus Cristo. Ele foi que levou Pedro a Jesus. Ele foi que ouviu falar de Jesus através do testemunho de João Batista e chamou Pedro, dizendo: Pedro, achamos o Messias, você precisa conhecê-lo. Também André é mencionado ainda no livro de João, lá no capítulo 6, na multiplicação dos pães e dos peixes. Quando a gente vê o versículo 8 do capítulo 6 de João, a palavra de Deus vai dizer: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele, enquanto Jesus estava ali na dúvida, o que é que estava querendo alimentar aquele povo, e ele fala com Filipe: Filipe, como é que a gente vai fazer? E Filipe: Jesus, a gente precisa de muito dinheiro para alimentar esse povo. Enquanto Filipe está falando com Jesus, André está buscando alimento, André está indo atrás de algo para que, colocado nas mãos de Jesus, possa resolver a situação. Então André acha um garoto, um menino que estava com seu lanche, 5 pães e 2 peixes, leva esse menino até Jesus com sua comida, porque no fundo ele sabia que Jesus poderia resolver aquela situação. E lá em Atos, no capítulo 1, a Bíblia narra que André estava com o resto dos discípulos no cenáculo no dia de Pentecostes. E ponto. São essas passagens apenas que a gente ouve falar de André, um dos 12 discípulos, irmão de Simão Pedro. A Bíblia só fala isso. E André continua anônimo em seus feitos e em seus atos até os nossos dias. Porém, vemos que nesse pequeno relato da vida de André, mesmo com tão pouco, André produziu muito, André fez muito, André levou Pedro a Cristo, André levou aquela criança com alimento e Jesus multiplicou aquele alimento para alimentar uma multidão. E essa história, a vida de André, tem muito a nos ensinar. A primeira coisa que a vida de André ela tem para nos ensinar é que mesmo com pouco, mesmo com muito pouco, nós precisamos fazer o nosso melhor. Ela nos ensina que pouco não significa desleixo, que pouco não significa negligência. Ela nos ensina que mesmo que seja pouco, aquilo que temos para oferecer ao nosso Senhor pode ser o nosso melhor. André não ficou parado esperando Jesus resolver a questão da comida para aquela multidão. Ele já sabia, porque Filipe disse que eles não tinham dinheiro suficiente para alimentar aquele povo, para comprar pão para todos, mas ele foi atrás de comida ali naquela multidão. Ele foi atrás de algo que pudesse saciar a fome daquela multidão. E ele acha muito pouco. Ele acha muito pouco. Ele acha um menino com um lanche. Mas mesmo assim, isso foi o melhor que eu achei. Eu vou levar nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus.
porque com esse pouco Jesus vai poder fazer alguma coisa. Então ali Jesus multiplica os pães e os peixes, para que aquela multidão possa ser saciada. Porque mesmo com pouco, André quis fazer o seu melhor. É como a oferta da viúva. Lá em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deixou tudo aquilo que tinha. O nosso melhor pode ser até pouco, mas para Jesus precisamos oferecer o nosso melhor. A obra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer forma, de qualquer jeito. Lá em Colossenses, capítulo 3, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, a palavra de Deus, ela vai nos dizer também: vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pondo nisto toda a vossa diligência. Precisamos ser diligentes no nosso trato com Deus, com Jesus, naquilo que temos a oferecer a Deus. Precisamos ser diligentes. Deus, Ele quer que a gente se esforce, que a gente dê tudo que a gente tem para dar, mesmo que aquilo que a gente tenha para dar seja muito pouco. É isso que Ele quer de nós. Essa semana a gente teve aqui uma conferência online sobre disciplinas espirituais, com base no livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Espero que muitos de vocês tenham assistido, porque foi uma bênção. Muita gente querida estava ali pregando a palavra de Deus. E as disciplinas, elas são importantes na nossa caminhada cristã, para que possamos nos achegar a Deus, para que aos poucos possamos ofertá-lo tudo aquilo que nós temos, caminhando aos poucos, mudando primeiro dentro, depois fora e depois em conjunto com a nossa comunidade. É assim que Deus quer que a gente viva, nos disciplinando, diligenciando, para oferecer a Ele o nosso melhor, para oferecer a Ele aquilo que a gente tem para dar de melhor, com diligência e não com desleixo. E as disciplinas espirituais nos ensinam a dar o nosso melhor para Deus, porque para que possamos praticar as disciplinas espirituais, precisamos gastar tempo com Deus, precisamos gastar tempo em meditação, em oração, em jejum, trabalhar o nosso eu interior. Isso nos exige diligência, mesmo sabendo que toda a consequência daquilo que a gente vive ao exercitar as disciplinas espirituais é dado por Deus, por graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda assim, o apóstolo Pedro diz aqui na sua carta, pondo nisso mesmo toda a diligência. Para podermos dar o nosso melhor, precisamos ser diligentes, precisamos ser ativos na obra do Senhor Jesus Cristo. Falando sobre paciência, no seu livro Vida com Deus, o Richard Foster diz: a gente busca adquirir paciência, não por nos esforçar muito para ser paciente, o que só leva, consequentemente, à impaciência.
Ao contrário, buscamos oportunidades para servir os outros e aprendermos a prestar atenção cuidadosa às necessidades dos outros, ajustando os nossos caminhos ao caminho dos outros. E aprendemos a ter paciência quando assumimos a conduta humilde daquele que se esvaziou a si mesmo, para tomar a forma humana e servir-nos em amor. É graça de Deus que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus, mas também exige o nosso melhor, também exige diligência para que a gente chegue aonde Ele quer que a gente chegue. É dando o nosso melhor no dia a dia que buscamos exercitar os frutos gerados em nós pelo Espírito Santo de Deus. E também, queridos, essa história de André, a vida de André, ela nos ensina que o pouco nas mãos de Deus se torna muito. André fez muito pouco, apresentou Cristo a Pedro, levou um garoto com comida até Jesus, e quando Pedro estava nas mãos de Cristo, Jesus operou nele uma grande mudança, e ele fez toda a diferença no início da igreja após o Pentecostes. Jesus, com aqueles pães e peixes, alimentou uma multidão, porque o pouco nas mãos de Jesus é muito, gera muita coisa. Qual a diferença quando fazemos pouco? A diferença é se esse pouco que fazemos é o nosso melhor. E se o nosso melhor foi colocado nas mãos de Cristo. Não são nossos pequenos atos que terão impacto no mundo, mas sim aquilo que Deus vai fazer através desses nossos pequenos atos. Cortesia do meu amigo e do queridíssimo pela nossa comunidade, Marcondes Soares, o reverendo Marcondes. Lerei um texto que ele postou em 1º de junho de 2018 nas redes sociais. Não sabemos o nome de quem levou Kimball a Cristo e o incentivou a levar cada criança da escola dominical a Cristo. Aquele homem é um anônimo, mas Kimball levou Moody a Cristo. Moody era uma daquelas crianças. Moody levou Wilbur Chapman a Cristo. Wilbur Chapman levou Billy Sunday a Cristo. Billy Sunday levou Mordecai Ham a Cristo. E Mordecai Ham levou Billy Graham a Cristo. Billy Graham levou milhões a Cristo. Promoveu Lausanne 1, 2, as escolas de evangelistas em Amsterdã e Berlim, o AD 2000, o avanço em direção aos povos não alcançados. Mas onde tudo começa? Na fidelidade de um desconhecido, que será para sempre conhecido no céu. Moody, Chapman, Sunday, Ham, Graham, foram todos grandes evangelistas, um indo além do outro em sua geração. Mas a fidelidade de Kimball no cuidado de sua classe infantil e o pastor anônimo que levou a Cristo, certamente conhecido no céu. Não desprezem, meus irmãos, as pequenas coisas e os pequenos começos, porque pequenos atos nas mãos certas, nas mãos de Deus, podem mudar o destino de milhões de vidas. Em 1859, J.H. Moore, pastor da igreja presbiteriana em Connor, na Irlanda do Norte, exortou um de seus jovens a fazer algo a mais para Deus. Será que não daria para você reunir, nem que fossem 6 jovens vizinhos, para passar uma hora com eles, lendo, estudando a palavra de Deus? E o jovem concordou em fazer esse algo a mais. E o resultado foi o início da escola dominical de Tennybreak.
Depois de 2 anos de trabalhos, os professores dessa pequena escola começaram a fazer algo mais. Convidaram os pais das crianças para uma reunião de oração e leitura da Bíblia no final da aula, e somente uma pessoa veio no primeiro dia. Mas depois disso, essa reunião de oração ela começou a crescer, e o tema de abertura era Cristo e a cruz. Somente isso que era meditado, e que se orava, e que se louvava. As pessoas com o mesmo desejo começaram a se juntar, conversões sólidas, respostas de orações começaram a aparecer naquele lugar, que começou com o encorajamento de um jovem. Mas tem uma história grandiosa, uma maravilhosa obra entre crianças. Um dia o diretor daquela história observou que um garoto estava um pouco triste, um pouco deprimido, e pediu para que um outro amigo o levasse em casa, para que ele pudesse descansar, para que ele pudesse ter o seu tempo. Enquanto eles foram andando, passaram perto de uma casa desocupada, e um falou para o outro: vamos parar aqui para orar, para pedir a Deus para agir nesse teu desânimo. E pararam ali para orar, enquanto se ajoelhavam. A carga pesada, aquela depressão que estava sobre aquele aluno, aquela criança, começou a sair do coração do garoto, e o coração dele começou a ficar cheio de júbilo, cheio de alegria, cheio da presença de Deus, que os fizeram voltar para a escola, para mostrar para o diretor que estava tudo bem, que ele estava melhor. E quando eles chegaram, os efeitos das palavras dele, da sua mudança e o semblante mudado, foi tão forte na vida daquelas crianças, que eles começaram a todos se ajoelhar e começaram a orar. Um pouco depois, pessoas de outras turmas começaram a entrar naquela sala, viram todo mundo ajoelhado e começaram a se ajoelhar também e orar. E naquele dia toda a escola estava de joelhos orando, falando com Deus, implorando a Ele que mudasse os anseios dos seus corações. Em pouco tempo os pais começaram a chegar para pegar seus filhos, e estava todo mundo de joelho orando, e os pais também começaram a se colocar de joelho para orar. E aprove Deus usar de forma muito extraordinária o testemunho dessa criança, desses jovens. Através deles, esse avivamento chegou em Belfast, a capital da Irlanda. Pastores que há anos estavam trabalhando para formar uma comunidade, receberam uma enxurrada de gente impactada pela história daquele povo. E a cidade, bairros, toda aquela região começou a ser impactada por aquilo que Deus estava fazendo. A partir do encorajamento de um só jovem, a reunir 5 ou 6 e orar e estudar a palavra. Parece pouco, mas não é. Porque esse pouco foi colocado nas mãos de quem pode fazer tudo, meu irmão. Esse pouco, feito com diligência, feito de todo o coração, feito dando tudo de si, e colocado nas mãos de Jesus de Nazaré, fez toda a diferença na vida daquela comunidade. Eu, caminhando já para a conclusão, quero dizer a vocês, queridos, nas mãos de Deus, o nosso pouco, quando damos o nosso melhor, pode causar grandes transformações. Todos os dias, você pode fazer um pouco para mudar a vida de alguém. Todos os dias, pessoas pedem oração em grupos de WhatsApp aqui da nossa comunidade. E muitas vezes você finge que não vê. Você pensa, tem muito pastor aqui na Recon, eles vão orar por essa pessoa que está pedindo. Tem o pessoal do grupo de Julita, aquelas mulheres vão orar por essa pessoa que está pedindo. E você passa batido de coisas que você poderia fazer para mudar a vida de alguém, para trazer conforto na vida de alguém.
Essa semana, na reunião da liderança de Souza e Carismáticos, eu disse, num pedido desse de oração, o que é que custa você pegar seu telefone e mandar um áudio orando pela pessoa? Ou ligar. Ainda funciona a ligação quando você digita o número e liga. Amado, você pediu uma oração, eu quero orar por você agora. Não custa nada, meu irmão. E é muito pouco. Mas você pode fazer. E esse pouco, nas mãos de Cristo, pode mudar a vida de alguém. Todos os dias tem gente com fome na rua. Todos os dias tem gente precisando de Deus através do pouco que você pode dar. E você está esperando o quê para se dar? Que a igreja crie um ministério, que institua um capelão, que coloque uma liderança, que faça uma reunião, que crie um grupo, que crie um Instagram daquele ministério que vai fazer isso ou aquilo, para que você possa fazer algo. Saia do seu mundinho, meu irmão. Saia do seu egoísmo, minha irmã. Comece a olhar para a necessidade do outro. Comece a olhar para aquilo que o outro está precisando. Quando Jesus voltar, diz lá em Mateus 25, que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, porá as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava preso e me visitastes, estava nu e me vestistes. Quem você quer ser quando ele chegar? Aquele que Jesus vai dizer: vem benditos. Ou aqueles a quem Jesus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber. Enquanto não fizestes a um desses meus pequeninos, não fizestes a mim. O que tu vais dizer quando Jesus te questionar? Queridos, eu quero encorajar você a dar o seu melhor na sua caminhada com Cristo. Eu quero encorajar você a fazer o seu melhor, mesmo que seja pouco. Eu quero incomodar o teu coração, assim como o meu está incomodado, para que você saia da sua inércia e tenha um relacionamento com Jesus, com diligência, com disciplina. Assim como Susana Wesley ensinou a seus filhos, aprenda também. Ensine a seus filhos, ensine as pessoas que você ama a dar o seu melhor a Deus, mesmo que seja muito pouco. Ser usado por Deus está ao alcance das suas mãos. Ele quer te usar. Basta você estar disponível para ser usado. Pois o pouco que você pode fazer nas mãos de Deus pode ser muito. Fecha o teu olho, eu quero orar por você agora. Pai, que teu Espírito Santo possa incomodar esse povo a sair da inércia, possa incomodar esse povo a dar o seu melhor para ti, seja no relacionamento diário contigo, seja no trato com o próximo, no trato com sua própria família, naquele pouco que cada um pode fazer nessa vida. Incomoda o teu povo para agir, incomoda o teu povo para fazer, incomoda o teu povo para estar aí, orando uns pelos outros, aconselhando uns aos outros, confessando-se uns com os outros, dando comida a quem tem fome, dando bebida a quem tem sede, acalentando os amargurados de espírito. Usa o teu povo para
tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Sem o seu perdão, o que seria
Amém, queridos. Como é bom estarmos juntos. Mas estamos encerrando mais um culto e queremos dizer para todos vocês que nós estamos juntos como igreja. Estamos separados fisicamente, mas o Espírito Santo nos une. O Espírito Santo é que faz de nós o corpo de Cristo Jesus. E queremos estar também em oração com todas as famílias que nesse período tão difícil perderam algum ente querido, perderam alguém da sua família, alguém a quem você ama. Estamos orando por vocês, queridos. Vocês estão em nossas orações. Agora estaremos juntos na quarta-feira, no culto carismático, às 8h, e também no próximo domingo, no culto das 10 e das 18, aqui no nosso canal do YouTube. Receba a bênção final. Quando estiverem na sua vida, no dia a dia, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, não levando em conta as nossas transgressões. Deus ama você. Deus nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus em todos os lugares da terra, hoje e sempre. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, fiquem em paz, que Deus te abençoe. Eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu não desisto, sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou.